Oi, gente, eu sou a Carol e eu estou representando o grupo do Restaurante Popular. Então, restaurantes populares são instrumentos de políticas públicas que visam garantir o direito à alimentação. Esses locais fornecem refeições saborosas e saudáveis por um preço acessível, também trabalhando questões de educação nutricional e valorização dos hábitos alimentares locais. E apesar de ser aberto a todos os públicos, eles são voltados principalmente a populações mais pobres. A nossa empresa especificamente atende uma faixa etária de 18 a 70 anos. Ela serve somente o almoço entre 11 e 14 horas para 400 adultos. E o nosso principal desafio foi pensar a questão que a nossa população está numa situação de vulnerabilidade social e, portanto, com insegurança alimentar. E, além disso, por se tratar de um grupo muito grande, muito diverso, pode apresentar diversos estados nutricionais, né, variando do baixo, peso até a obesidade, atende públicos de ambos os sexos, de todos os ciclos de vida e provenientes de diversas regiões do país. Então, com várias culturas alimentares diferentes. Então, para atender às necessidades dessa população bem ampla, a gente basicamente seguiu as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, baseando todas as refeições em comida de verdade, né? Então, preparações culinárias, com alimentos e temperos naturais, com bastante variedade, aproveitando todos os grupos de alimentos, respeitando a sazonalidade e a cultura local. E dessa forma foi possível oferecer refeições balanceadas, saborosas, de fácil reprodução e baixo custo, pensando que a gente também não tem uma grande disponibilidade financeira e que nossos trabalhadores também não dispõem de muito tempo. Então, fazendo a avaliação pelo método AQPC, a gente ficou muito satisfeito com a nossa proposta, porque a gente conseguiu oferecer diariamente frutas e folhosos, bastante diversidade de cores e ausência de conservas. As preparações que contribuíram negativamente foi a carne gordurosa e a fritura. Então, em relação à carne gordurosa, isso é proveniente de uma feijoada que a gente propôs na quarta-feira, mas que apesar de ter esse elemento desfavorável, a gente considera que ela tem um grande valor cultural, então é importante. E como outra opção proteica, a gente ofereceu uma feijoada vegana, então também teve essa forma de contrabalancear aí. E sobre a fritura, o único dia em que teve foi por causa de um ovo frito, que é servido como opção proteica vegetariana em um dia da semana, garantindo a nossa proposta de ter sempre uma opção vegetariana para os nossos comensais. Em relação a fontes de enxofre, né, seguindo os critérios de Vieiras e Proença, seguindo os critérios de Vieiras e Proença, o nosso principal ponto negativo do cardápio foi a presença de enxofre, porque a gente apresentou ovos como opção proteica há alguns dias e também preparações com couve, repolho, brócolis e outros alimentos fontes de enxofre, mas que são alimentos da cultura local e da sazonalidade, então a gente considerou que isso não foi um problema tão grande. E além disso tem outras opções, né, de saladas e acompanhamentos todos esses dias. O cardápio proposto, como eu já disse, foi pensado no guia alimentar, então ele se adequa muito bem a ele, utilizando alimentos in natura e pensando também na questão da comensalidade e do respeito à cultura alimentar brasileira, que fica evidenciado pela presença de arroz e feijão todos os dias, além de propor alimentos típicos de São Paulo, como virada paulista, assim como preparações que vieram com imigrantes, mas que já se tornaram parte da cultura local, como o estrogonofe e o hambúrguer. Por fim, a gente acredita que nosso cardápio está num bom caminho em termos de sustentabilidade, apesar de ainda não estar perfeito, mas isso tem a ver com respeito à cultura brasileira de grande valorização às carnes, então a gente sempre manteve uma opção proteica de carne e uma opção vegetariana todos os dias, e a gente tentou minimizar a oferta de carne vermelha, que é a das carnes a que tem maior pegada de carbono. Assim, a nossa ideia é introduzindo lentamente a opção vegetariana enquanto uma fonte proteica saudável e viável para todos. E, além disso, a gente também fez muito uso de alimentos locais, sabonais, o que diminui a redução de gases de
efeito estufa, e a gente também planejou ações de conscientização de desperdício e, dependendo do espaço em que se localiza esse restaurante popular, criar uma horta em conjunto com os comensais, e também pensamos ao longo do tempo, ir fazendo formações com as cozinheiras para fazer um aproveitamento integral dos alimentos. Então, queria agradecer a vocês pela atenção. Esses daqui são os outros integrantes do grupo, a Andressa, Ana Renata, a Beatriz, Joyce e Leonardo. E essas daqui foram as nossas principais bibliografias. Então, é isso.